Olá, eu sou a professora Márcia Peterman e estou gravando esse vídeo para demonstrar a utilização dos filtros nas tabelas. Então, eu tenho aqui um exemplo de tabela. Quando eu faço a formatação como tabela, ele já aparece os filtros aqui. E agora eu vou demonstrar como colocar os filtros em uma tabela que ainda não tem, não foi formatado como tabela. Então, eu venho aqui no item classificar e filtrar e escolho a opção filtro. Lembrando que o cursor, ou seja, a célula ativa, tem que estar dentro da tabela para ele conseguir identificar. Se eu quiser colocar um filtro em apenas uma parte, eu tenho que selecionar essa parte e colocar o filtro. Mas não é indicado quando eu tenho uma tabela, porque isso pode deixar os dados inconsistentes. Então, o correto é colocar o cursor em uma das células e vir aqui no classificar e filtrar e escolher a opção filtro. Eu já vou demonstrar aqui que essa opção filtro, então aqui ela foi aplicada, então ele aparece aqui como se tivesse sido clicado. Se eu clicar de novo, ele tira a opção de filtro da minha tabela. Então vamos lá. Eu tenho alguns tipos de filtros diferentes. Então aqui eu tenho uma coluna com texto, colunas com números e coluna com data. Então, na coluna contexto, eu posso usar um filtro de texto personalizado, ou seja, eu posso escolher aqui uma das opções, tá? Então, vou usar aqui, por exemplo, contém. Ele vai aparecer aqui uma caixa onde eu vou digitar. Então, por exemplo, eu quero filtrar os estados que contém AM e vou dar um OK. Então, ele vai mostrar para mim os dados que contém AM, ó, Amapá e Amazonas. Nesse caso, foi coincidência de começar com a M. Se houvesse essa mesma sequência no meio dos nomes, ele também mostraria. Se eu quiser limpar esse filtro, então eu vou mostrar mais de uma opção para vocês. Eu tenho aqui o classificar e filtrar, limpar. Então, ele vai limpar o filtro e mostrar tudo, tá? E também eu tenho a opção limpar aqui, que quando ele está filtrado, aparece. Aqui eu tenho um filtro rápido. Então, por exemplo, aqui ele está selecionando todas as informações. Eu posso vir aqui e digitar, vou até dar o mesmo exemplo, tá? A M. Ou eu posso vir aqui também e escolher algumas coisas. Olha, eu quero esses três aqui. E vou dar um OK. Então, ele vai mostrar para mim apenas esses filtros aqui. Tá? Vejam que existem muitas opções aqui de filtros que eu posso estar usando. Eu vou demonstrar apenas algumas para vocês. Então, como eu filtrei aqui, aqui já aparece limpar o filtro. Eu vou clicar no limpar o filtro para eu mostrar as outras coisas. Eu posso ir filtrando, né, várias colunas, tá? Filtrar uma, depois a outra, depois a outra. Para a demonstração, eu vou limpar um filtro antes de dar o outro exemplo. Vou usar aqui o exemplo do filtro de número. Então, filtro de número, ó, é igual, diferente, maior, menor. Ou também posso selecionar aqui os números que também ele vai aparecer. Então, vou usar aqui um é maior do que. Vou colocar aqui do mês de fevereiro, só os valores que são maiores que 200 mil. E vou dar um OK. Então, ele filtrou as informações dos valores que são maiores que 200 mil. Vou limpar o filtro e vou vir aqui na data para vocês verem também as possibilidades. Filtro de data. Então, nós temos todas essas possibilidades para mostrar. Tá? Então, se eu escolher algum, por exemplo, filtro de data ontem, ele vai pegar a minha data e colocar um dia anterior. Não tem nada nessa minha tabela com a data de ontem, então não mostra nada. Eu vou vir aqui e vou limpar o filtro de data. E eu posso também escolher nessas opções. E vejam que de data é bem interessante, porque ele divide ó, por ano, por mês e depois por dia. Então, por exemplo, se eu quiser mostrar de um mês específico, eu quero mostrar só de janeiro. Então, eu vou dar um OK aqui, ele mostra só de janeiro. Se eu quiser mostrar de uma data específica, eu entro aqui dentro e escolho qual data eu quero. Por exemplo, eu quero 5 de janeiro. Então, é bem interessante essa questão da data. Vou limpar o filtro aqui para deixar como estava anteriormente. E eu tenho também uma outra opção, que é o reaplicar. O que o reaplicar mostra? Quando eu coloco alguma outra informação na planilha, eu faço alguma alteração na planilha, eu quero reaplicar o filtro. Então, ele vai
classificar novamente e vai aplicar novamente, por isso reaplicar o filtro que foi utilizado. Então, por hoje é só, obrigada e até a próxima.